Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alan Lima e nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre análise das demonstrações contábeis, tudo bem? Dando continuidade aí a alguns tópicos que a gente já abordou em momentos anteriores. Falando sobre a análise das demonstrações, né? Qual o objetivo de se realizar essa análise das demonstrações? Eu vou realizar essas análises, né, que vão ser compostas aí, a gente vai ver, por uma série de mecanismos, uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para fazer essas análises, mas elas vão servir, via de regra, para trazer maior embasamento, para trazer maior quantidade de informações para embasar tomadas de decisão, seja para a venda de uma empresa, seja para cisão, seja para incorporação, seja, enfim, para qualquer tipo de operação que eu vá fazer, que eu precise conhecer um pouco mais das informações dessa empresa, para que eu possa conhecer um pouco mais sobre ela, eu realizo essas análises das informações contábeis ou análise das demonstrações, tudo bem? E aí, para que a gente possa dar início a essa análise, eu preciso considerar alguns aspectos. O principal deles é essa demonstração contábil, essas demonstrações contábeis, elas têm obrigatoriedade de publicação? Se elas têm obrigatoriedade de publicação, elas também possuem a opinião do auditor, né, o parecer da auditoria, que a gente ouve tanto falar. Se possui essa opinião do auditor, obrigatoriamente, antes de fazer essa leitura, antes de fazer a utilização dos números das demonstrações e antes de efetuar qualquer análise, eu preciso obrigatoriamente fazer a leitura dessa opinião do auditor, tudo bem? Mas professor, por que eu preciso começar fazendo na análise das demonstrações, porque eu preciso começar fazendo a leitura, né, dessa opinião do auditor? Ora, qual é o objetivo principal da auditoria? Conforme está descrito lá na NBCTA 200, as normas brasileiras de contabilidade sobre técnicas de auditoria. O objetivo da auditoria é aumentar o nível de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos seus usuários. Ora, nessa situação, quem são os usuários das demonstrações? Aqueles que vamos fazer as análises, correto? Ou cada um de nós, quando nós vamos fazer aí o estudo da análise das demonstrações. Se nós somos os interessados, se nós somos os usuários, e essa opinião do auditor serve para aumentar o nosso nível de confiança nessas demonstrações, nada mais justo e nada mais adequado de que eu comece fazendo essas análises por a leitura, fazendo a leitura ou colocando a leitura em dia dessa opinião do auditor, tudo bem? E aí, pessoal, para que eu preciso fazer essa leitura? Para que a gente possa ter um embasamento maior? Ora, caso eu comece a fazer a análise das demonstrações contábeis diretamente nos números, eu vou lá, olho o valor que a empresa tem lá no seu circulante, fico impressionado, vejo aí o que ele tem, a quantidade, o volume que ele tem de estoques, os investimentos que a empresa vem fazendo nos últimos anos, aumentando o seu imobilizado, vejo lá a questão de fornecedores, vejo que ela fez um empréstimo para comprar maquinários novos, enfim, eu começo a ver um monte de números que são atraentes. Eu vejo lá no faturamento, eu vejo um faturamento crescendo exponencialmente, e aí muitas vezes, por conta dessa empolgação, eu não faço uma análise criteriosa, comparando, por exemplo, a evolução da receita com a evolução dos impostos sobre a receita, ou evolução de gastos com marketing ou com outros gastos que são inerentes aí, tem ligação direta e indireta com a receita. Eu não tenho esse cuidado de fazer essa observação. E aí eu deixo para fazer a leitura dessa opinião do auditor lá no fim das minhas leituras, no fim das minhas análises. E aí eu observo que, por exemplo, eu tenho uma ressalva justamente na questão da receita, ou uma ressalva com relação ao imobilizado ou aos estoques, a itens que me deixaram mais interessados nessas demonstrações, que me deixaram feliz. E que muitas vezes, aí, quando a gente está falando aí de uma emissão de um relatório acerca dessas análises, eu posso ver que ao final, se eu deixo para fazer a leitura da opinião do auditor, ao final dessa explanação, da elaboração desse relatório, muitas vezes eu posso ter perdido horas de análise à toa. Eu poderia ter observado que aquela informação que eu utilizei como uma das bases para o meu relatório, ela não era fidedigna, ou pelo menos a auditoria não sentiu conforto razoável em opinar sobre aquelas informações, e muito provavelmente elas também não vão servir para que a gente possa fazer as nossas análises, tudo bem? Então é muito importante que a gente tenha isso no começo da análise das demonstrações em mente, que antes de começar a fazer a análise dos números apresentados, obrigatoriamente eu preciso fazer a leitura
da opinião do auditor, tudo bem? E aí no segundo momento, é lógico, eu vou fazer aí a leitura da carta de apresentação, do relatório da administração, que vai estar anexado aí nas demonstrações contábeis, e aí eu sigo fazendo aquele processo, faço a leitura dos números, faço a leitura da abertura desses números, que muito provavelmente vão estar lá apresentados dentro das notas explicativas, enfim. E aí eu vou seguindo aquele fluxo que a gente já conhece, tudo bem? Mas a gente precisa ter isso em mente. Antes de fazer a análise dos números, que eu faça primeiro a leitura da opinião do auditor, tudo bem? Esse é o primeiro ponto, então, que a gente precisa observar. Dando seguimento, a gente vai falar aí sobre as principais ferramentas, algumas das principais ferramentas que a gente utiliza para fazer a análise das demonstrações contábeis, tudo bem? Ah, professor, mas a minha empresa usa EBITDA, a minha empresa usa o EBIT, a minha empresa usa outros parâmetros específicos. Tudo bem, muitas empresas vão utilizar uma série de parâmetros para que possam ser feitas análises. Esses que a gente vai falar aqui, nesse momento, é muito utilizado principalmente pelas empresas, pelas firmas de auditoria, quando a gente está falando aí daquelas primeiras etapas lá no planejamento da auditoria, que as empresas vão fazer a chamada revisão analítica dentro da etapa de planejamento, né, para conhecer um pouco mais sobre a empresa, como ela funciona, como estão estruturadas as suas contas contábeis e os grupos, né, para a apresentação das demonstrações. E também quando a gente vai falar aí de empresas que passam por licitação. Muitos dos editais de licitação pedem que as empresas apresentem os índices que a gente vai falar agora, tudo bem? E aí ela determina valores mínimos aí para a apresentação dessas informações, tudo bem? O primeiro item de análise que a gente vai falar hoje é a análise horizontal das informações. E como vai funcionar essa análise horizontal? Pegando aí a gramática mesmo, né, a especificação da palavra, essa análise horizontal, na análise horizontal a gente vai fazer a análise dos números do ano anterior para os números do ano corrente, ou seja, eu tenho lá o meu saldo de bancos. Em 2017, por exemplo, eu tinha o saldo de 1 milhão e agora no ano de 2018, né, fazendo um comparativo, eu tenho aí 1 milhão e 200, eu tive uma evolução de 20% nesse saldo. E aí, para cada uma das contas ou para cada um dos grupamentos de contas contábeis que são apresentados no balanço patrimonial, eu faço essa análise. Por isso nós chamamos de análise horizontal. Eu vou pegar um ano em comparação ao seguinte, tudo bem? Essa análise a gente vai verificar aí a evolução ou a involução dos saldos, para que eu possa saber quais foram as principais motivações ou qual a principal motivação que levou a essa evolução ou a essa involução de cada um dos saldos, tudo bem? E aí, aspectos mais comuns que a gente vai observar nessas análises. Eu tive uma redução, eu tive uma eliminação de um pátio fabril, ou tive uma supressão de uma atividade que eu realizava na minha empresa, que agora a gente não tem mais, uma linha de negócios, uma business unit, por exemplo. Enfim, eu tenho uma série de explicações aí, possíveis explicações, que eu só vou saber que eu preciso dessa explicação caso eu faça esse cálculo, tudo bem? Fazendo essa observação. É uma análise bem simples, né? Eu tenho a informação, eu tenho o saldo do ano, no nosso exemplo, do ano de 2017, tenho o saldo do ano de 2018, faço um menos o outro, aí vou conseguir vou ter a variação desses valores, tudo bem? Nesse momento eu consigo ter a variação desses valores. Ou para que eu tenha o percentual também, faço o cálculo específico, faço a divisão de um pelo outro, para que eu consiga chegar no valor percentual dessa evolução ou dessa involução, no caso dessa diminuição de saldo, tudo bem? E assim a gente vai fazer a análise horizontal. Aí a gente tem um outro item também que a gente utiliza bastante, tanto quando vai fazer as análises dentro da própria empresa, né, do departamento contábil ou numa controladoria, ou quando a gente vai fazer a análise dentro das empresas de auditoria, que é a análise vertical, né, que eu pego as informações e vou as analisando de cima para baixo. Nesse caso, o que a gente vai tentar observar, o que a gente busca observar na análise vertical é a representatividade de cada um dos saldos dentro do seu grupamento ou dentro do seu total. No caso aqui de bancos, que é o que a gente acabou de falar, para fazer análise horizontal, quando eu faço análise vertical, eu vou procurar observar
qual é a representatividade desse saldo da conta de bancos dentro da conta do total do ativo, por exemplo, ou dentro do grupo de circulante, ou dentro do grupo do disponível, por exemplo. Eu vou observar qual é a sua relevância, qual é o volume de importância desse saldo dentro, por exemplo, do ativo total. Será que o que eu tenho representado lá na conta de bancos representa aí 20%, 30%, 40% do meu saldo total de ativo? Será que eu tenho um valor de banco muito alto? Será que esse valor, por exemplo, ele não deveria, dependendo, é lógico, do ramo de atividade da empresa, será que ele não deveria estar aplicado em aplicações específicas de curto, médio ou longo prazo? Será que não deveria utilizá-lo, ou a empresa não deveria utilizá-lo para fazer uma compra ou aumentar o seu poder de fabricação? Enfim, são análises que a gente vai poder realizar, ou questionamentos que a gente vai poder fazer, caso a gente tenha acesso a essas informações, se nós tivermos aí o resultado desses cálculos, tudo bem? E aí, mais uma vez, eu vou calcular, né, o percentual desse valor que eu tenho, no caso de cada uma das contas contábeis ou dos grupos de contas, para ver a sua representatividade dentro de um total, seja um total de um grupo ou seja o total do próprio total do ativo, tudo bem? E aí a gente vai levar, é lógico, essas análises, tanto horizontal e vertical, para dentro do passivo também, para que a gente possa analisar o balanço patrimonial como um todo, tudo bem? Esses então são aí os dois primeiros tópicos que a gente tem para falar com relação à análise das demonstrações contábeis, tudo bem? Outro método ou outras ferramentas que nós temos aí são análises de índices financeiros, tudo bem? Sendo as principais delas as análises dos índices de liquidez. E o que são índices de liquidez, né? Qual a função desses índices de liquidez? É através do cálculo desses índices que eu consigo observar a capacidade de pagamento da empresa ou de autopagamento. Como assim, professor? Eu consigo observar se o saldo que a empresa tem no seu ativo é capaz de pagar todo o seu passivo e patrimônio líquido, toda a obrigação que essa empresa tem, tudo bem? E aí a gente vai falar um pouco sobre esses índices. Nós temos 4 índices a serem observados aqui. O primeiro deles é o índice de liquidez geral. Para que a gente possa fazer o cálculo desse índice de liquidez geral, a gente vai considerar o valor total do ativo e fazer a sua divisão pelo passivo circulante. Como assim, professor? Eu vou pegar o saldo total do ativo e vou dividir pelo saldo que eu tenho no meu passivo, lá no meu passivo circulante? Exatamente. Por quê? Fazendo a soma do meu total de ativo, eu vou considerar, ora, eu tenho lá no meu ativo, eu tenho caixa, eu tenho bancos, eu tenho estoques, clientes, eu tenho imobilizado, uma série de itens lá, e ao final, somando, eu tenho o total do ativo. Se eu somar tudo isso que eu tenho, né, a soma dos meus bens e dos meus direitos, será que eu consigo pagar o meu saldo de passivo circulante? Esse é o cálculo que o índice de liquidez geral vem propor. Será que se eu somar todos os itens que eu tenho no meu ativo, sejam bens, né, valores e aí realizáveis a curto prazo, e os bens de longo prazo também, lá o imobilizado, somando aí tudo que eu possuo, será que eu consigo quitar o total das minhas dívidas que eu tenho lá registrados no passivo circulante? E essa informação é o que o índice de liquidez geral vai proporcionar para a gente, tudo bem? Nesse índice, e aí todos os outros a gente vai considerar aí, ele tem a seguinte máxima, né, que quando eu faço esse cálculo, quanto maior, melhor. O índice, o valor que a gente precisa apresentar, ou precisa obter desse cálculo, ele deve ser de 1 para cima, tudo bem? Então, quanto maior de 1, melhor. Por quê? Eu tenho o total do meu ativo. Eu o divido pelo total do meu passivo circulante. Se der 1, quer dizer, ora, tudo que eu tenho no meu ativo paga o que eu tenho no passivo circulante. Então, tudo bem, eu saio zerado. E aí ele vai dar 1. Agora, se eu divido o meu ativo total, por exemplo, pelo valor do meu passivo circulante e aí dá 0,5, poxa vida, quer dizer então que eu tenho, tudo que eu tenho no meu ativo total, vai dar para pagar apenas 50% do meu passivo circulante, tudo bem? Então, essas são algumas informações que a gente precisa ter na hora de fazer a utilização
desses índices de liquidez para que a gente possa chegar em uma análise adequada. Ah, professor, mas toda empresa obrigatoriamente ela precisa ter lá um ativo total ou alguns outros itens que a gente vai ver, eles precisam ser superiores ao passivo circulante? A princípio, sim, mas a gente precisa considerar aí, principalmente quando a gente for falar dos próximos itens, né, os outros índices de liquidez que a gente tem para calcular. Muitas vezes a empresa ela vai ter, dependendo da sua atividade, ela vai ter um saldo de caixa e bancos maior, ou ela vai ter um volume de imobilizado maior por conta da sua atividade. Às vezes, se ela é uma atividade fabril que precisa de grandes máquinas, ela vai ter um volume de imobilizado muito grande, ou ela tem um recurso financeiro aplicado lá em aplicações financeiras de curto prazo em um valor elevado, muitas vezes aí quando ela é prestadora de serviços, principalmente. Então a gente tem uma série de situações que, mais uma vez, para cada item ou para cada ferramenta que eu for utilizar para fazer análise das demonstrações contábeis, eu preciso considerar uma série de informações, e uma delas é o ambiente em que essa empresa trabalha e o seu ramo de atividade, tudo bem? E aí vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o segundo índice de liquidez que a gente vai falar, que é o índice de liquidez corrente. Para fazer esse cálculo, eu vou considerar o total do ativo circulante dividido também aí pelo passivo circulante. O resultado tem que ser semelhante também. Eu vou sempre procurar nessa análise de índices de liquidez, e liquidez é o quanto eu consigo liquidar, é o poder que eu tenho de liquidar as minhas dívidas, tudo bem? Esse é o objetivo da análise dos índices de liquidez. Só que aí, quando a gente está falando de liquidez corrente, por quê? Eu estou considerando o valor que eu tenho no meu ativo circulante para pagar, não o ativo total, só o que eu tenho no circulante, para pagar o meu passivo circulante. E aí o mesmo sistema, eu vou dividir esse total do ativo circulante pelo total do meu passivo circulante e vou ver quanto desse passivo eu consigo cobrir com esse valor que eu tenho no meu ativo circulante. E aí lembrando mais uma vez, o ideal é que ele dê o resultado pelo menos dividindo um pelo outro, que eu consiga pagar pelo menos tudo e que eu quite aí minhas dívidas, que eu fique no zero. Quanto maior eu conseguir esse índice, melhor. Eu conseguir aí 1,2, 1,5. Se eu consigo 1,2, por exemplo, quer dizer que pagando o total do que eu tenho de dívidas dentro do meu passivo circulante, ainda me sobra aí 20% do total que eu tinha no caso aí no meu ativo circulante, para utilizar para quitar outras dívidas ou até mesmo para repartir entre os sócios, tudo bem? Próximo índice que a gente tem para falar é o índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca, ele é um pouco mais conservador do que o índice de liquidez corrente. No índice de liquidez seca, a gente vai considerar o valor do ativo circulante mais reduzido dos estoques. Ora, o que eu vou ter lá no circulante? Eu vou ter o caixa, eu vou ter bancos, eu vou ter clientes, eu vou ter estoques, né? E aí caixa e banco já são dinheiro. Um está na empresa, o outro está dentro do próprio banco, das minhas contas bancárias, das contas bancárias que a empresa possui. Lá nos estoques eu tenho todo o meu material, né, para venda, ou se eu tenho mercadorias, além de mercadorias eu tenho matérias-primas, matérias em processo. E eu também vou ter lá dentro do circulante os saldos que eu tenho de clientes para receber, tudo bem? Nesse caso do índice de liquidez seca, eu vou desconsiderar o que eu tenho de estoques. Por quê? Caixa e bancos já são dinheiro, correto? Um está lá no banco, o outro está comigo. Clientes é um saldo que eu tenho para receber, é uma dívida que o cliente tem para comigo e que em um momento ele vai quitar. Os estoques ainda não, eles ainda não foram transformados em dinheiro ou transformados em direito, tudo bem? Ele é um bem, mas é um bem que ainda não foi vendido. Essa é a ideia do índice de liquidez seca, tudo bem? Então, para que a gente possa fazer o cálculo do índice de liquidez seca, eu vou pegar o total do meu ativo circulante, subtrair o valor aqui dentro dos estoques, então eu pego o total do ativo circulante, tiro o valor dos estoques e divido ele também pelo meu passivo circulante. E aí o racional vai ser o mesmo. Vou dividi-lo para saber qual é o poder de pagamento que eu tenho do meu ativo circulante menos os estoques para quitar o total do meu passivo circulante. Tudo bem? E aí a gente vai para o próximo item, que é o índice de liquidez imediata, que a gente vai falar também. O índice de liquidez imediata a gente vai considerar apenas as disponibilidades, tudo bem? Caixa, bancos e equivalentes. Para pagar também
passivo circulante. Aí estritamente ele é mais conservador ainda, porque ele vai considerar apenas o que eu tenho de fato lá dentro do caixa ou nos bancos, né, e equivalentes, para quitar as dívidas que eu possuo no meu passivo circulante. E aí, mais uma vez, considerando, é lógico, também a mesma máxima de que quanto maior esse resultado dessa equação, melhor. Quanto mais ele se aproximar de 1, né, e aí de 1 para cima, melhor. Tudo bem? Pessoal, esses então são os itens que nós temos aí para fazer os cálculos dos índices de liquidez. Falamos também um pouco da importância de cada um desses mecanismos, cada uma dessas ferramentas, né? Tanto as análises horizontal e vertical, né? As análises horizontal para que eu possa entender a evolução ou a movimentação, né? A variação dos saldos no decorrer dos anos, né? Para que eu possa entender aí a flutuação desses valores. Análise vertical, para que eu possa entender a representatividade de cada um dos saldos dentro do seu grupamento contábil, né? Seja aí dentro de um grupo maior de disponibilidades, de um circulante ou não, ou até dentro do próprio ativo ou dentro do próprio passivo, tudo bem? Ah, professor, uma dúvida que pode ficar também, será que essas análises horizontal e vertical eu posso levar lá para o resultado para fazer esse tipo de análise? Olha, se a gente tiver um objetivo específico formado para fazer, a gente pode utilizar, é lógico. Principalmente no caso das análises do resultado, uma análise que a gente costuma utilizar é a evolução mensal dos saldos, no caso a evolução mensal da receita. Eu posso pegar o faturamento mensal do meu cliente nos últimos 12 meses e eu faço uma análise da evolução desses saldos no decorrer dos meses. Paralelo a isso, eu posso pegar também, por exemplo, a evolução dos impostos sobre as minhas receitas, né? No caso das vendas ou dos serviços. Será que a variação dos meus impostos sobre as receitas, elas acompanham as variações das próprias receitas? Via de regra, isso deve acompanhar, né? Porque se a minha receita ela varia, se o imposto sobre a receita varia conforme a receita, ele deveria acompanhar. A gente pode encontrar algumas distorções aí que muitas vezes vão identificar falhas, né, na escrituração contábil ou algum tipo de modificação ou até mesmo aspectos específicos que a lei prevê. Por isso que é importante que a gente primeiro faça os cálculos e aí depois procure a resposta para essas informações. No caso da gente que faz a análise das demonstrações, eu já tenho a demonstração pronta, devidamente auditada, eu vou procurar essas informações dentro do próprio relatório das demonstrações contábeis. E aí vejo se eu acho também na opinião do auditor, na carta da administração, né, no relatório da administração, e caso eu não consiga encontrar, eu vou procurar as justificativas aí no mercado, tudo bem? Quando a gente está fazendo a análise das demonstrações, eu vou precisar muitas vezes procurar essas informações dentro do próprio mercado, que muitas vezes vão me fornecer aí informações suficientes para a realização dessas análises, tudo bem? E aí nos índices financeiros, né, a gente falou aí dos índices de liquidez geral, corrente, seca e imediata. A gente observou que basicamente o objetivo dos índices de liquidez é o mesmo, observar o poder de liquidação que a empresa possui frente ao seu passivo, frente às suas obrigações. E cada um desses índices, né, o índice geral, corrente, seca e imediata, eles vão aumentando o seu critério de eliminação, né? Quanto eu vou mudando cada um desses índices de liquidez, eu vou ficando mais conservador. Ora, eu tenho com o total do meu ativo, eu pago esse meu passivo, agora só com o total do ativo circulante eu pago, poxa, e se eu tirar os estoques? E se eu considerar só o saldo que eu tenho nas disponibilidades, né, no caixa e equivalentes de caixa, eu consigo quitar essas obrigações? Eles também são importantes para, por exemplo, quando eu faço, no caso das licitações principalmente, quando eu assumo, eu tenho a pretensão de assumir, a empresa tem a pretensão de assumir uma obrigação para longo prazo, como são o caso das licitações. O órgão público, quando abre a licitação e coloca esse requisito dentro das informações, ele quer dizer o que? Ora, eu preciso saber se o seu poder de liquidação das suas próprias dívidas vai garantir que você continue existindo, né? Para que caso eu te pague, eu faça um adiantamento de pagamento,
o mesmo que a gente siga o pagamento normal das atividades, né, conforme você empresa for executando, será que você por algum motivo não vai abrir falência, não vai abrir concordata, né, não vai ter um problema restritivo que vai te impedir de conduzir as suas atividades da forma que eu preciso que elas sejam conduzidas? Por isso que as empresas utilizam aí, os órgãos públicos muitas vezes utilizam os índices de liquidez como um dos requisitos obrigatórios a serem atendidos quando as empresas tentam participar de processos licitatórios, tudo bem? Além de, lógico, outras regras, como a própria opinião do auditor ou a publicação das demonstrações contábeis, também acompanhadas aí da opinião de uma firma de auditoria independente. Então, essas são os principais quesitos ou as principais motivações para a existência dessas análises e desses índices financeiros, tudo bem? Pessoal, então de disciplina a gente vai ficando por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me procurar lá nos canais que a gente já tem aí de contato, né? Já tem compartilhado com vocês. E adicionalmente, para esse vídeo de hoje, né, para essa aula de hoje, a gente vai passar uma atividade. Essa atividade vai consistir na utilização dessas ferramentas, né, que são análises dos índices de liquidez, a utilização das análises dos índices de liquidez e também da utilização das análises horizontal e vertical dos saldos das demonstrações contábeis, tudo bem? Para isso, vocês vão receber aí no link de vocês quais são as demonstrações contábeis que vocês vão utilizar. A gente já tem uma empresa selecionada, quais as informações que vocês vão precisar utilizar e quais são as regras, quais são os parâmetros para que vocês possam aplicar, fazer essas análises e no prazo que também está lá pré-determinado, para que vocês possam entregar o relatório com essas análises devidamente formalizadas, tudo bem? Lembrando que, mais uma vez, sempre que a gente faz a análise das demonstrações contábeis, a gente tem como objetivo, né, um dos principais objetivos, conhecer melhor a empresa, né? Por isso é importante que a gente faça esses cálculos com atenção, que a gente observe quais são os valores que estão sendo utilizados, que a gente observe se a empresa também fez um correto detalhamento, uma correta segregação e classificação das contas contábeis dentro das suas demonstrações, para que as nossas análises elas não sejam enviesadas. É lógico, se eu tenho lá algum item que seria de longo prazo, que está sendo erroneamente classificado como curto prazo, isso vai interferir, por exemplo, numa diferença entre os índices de liquidez seca ou imediata com o índice de liquidez corrente. E aí ele não vai diferir muito do índice de liquidez geral. Por isso eu preciso sempre observar essas informações. Ora, por exemplo, se um órgão público faz uma licitação e para ele um dos itens mais importantes é a análise do índice de liquidez seca, se lá dentro do ativo circulante eu estou considerando algum item que faz parte do não circulante, olha a movimentação ou o resultado inadequado que eu vou obter do cálculo dessas informações, tudo bem? Por isso, mais uma vez, é importante que a gente faça as análises com cuidado, que a gente faça a leitura do relatório, que a gente faça a leitura também das notas explicativas e que, antes de começar a fazer a análise dos números ou a utilização desses números, que eu vá lá na opinião do auditor e faça a leitura esmiuçada, né? Conheça lá dentro dos parágrafos quais são as informações que o auditor está validando, né? Geralmente são 2 parágrafos que o auditor coloca lá, olha, fizemos as análises com base das demonstrações contábeis, com base nas normas contábeis vigentes, e todos os procedimentos executados foram baseados de acordo ou foram elaborados de acordo com o que preconiza as normas de auditoria e determinam e que especificam as nossas atividades. E com base nessas informações, observamos que, enfim, as demonstrações foram elaboradas de forma adequada em toda a sua extensão, de acordo com as normas contábeis vigentes. Tudo isso a gente precisa observar, porque e aí no caso da análise dos índices de liquidez, se por um acaso a empresa teve algum problema de classificação de contas contábeis e aí ela fez uma segregação inadequada do que é ativo circulante para o não circulante, o auditor pontuou
a gente não viu, porque não fez a leitura aí por conta de um descuido, ou enfim, de qualquer outra motivação, não fez a leitura adequada dessa opinião da auditoria, e essa informação foi utilizada erroneamente, nós temos um índice errado. Esse índice, no caso da licitação, vai ser apresentado para o órgão público de forma inadequada, vai ser avaliado, porque lá eles têm especialistas que vão avaliar essas informações, vão observar que essas informações foram feitas de forma equivocada e a empresa, muito provavelmente, vai ser excluída desse processo licitatório e não vai atingir. No caso do exemplo que a gente faria aí uma atividade de consultoria ou até mesmo trabalhando dentro da empresa e elaborando essas informações. Se caso o objetivo da minha atividade, o objetivo principal, fosse a participação nessa licitação, infelizmente a gente teria sido excluído, tudo bem? Caso eu não observasse essas informações. Por isso, a gente reforça tanto a importância da leitura, né, da opinião do auditor e que a gente possa realizar esses cálculos sempre com o máximo de cuidado possível, tudo bem? Pessoal, quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês, espero que as nossas explicações tenham sido de alguma forma elucidativas. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente tem a literatura aí recomendada para que vocês possam procurar. Existe uma série de autores aí que tratam sobre as análises das demonstrações contábeis. Eu particularmente gosto muito da literatura do professor Eliseu Martins, e é algo que agrega bastante e acredito que vale a pena a gente fazer a leitura desse material também, tudo bem? Por hoje nós ficamos por aqui, um grande abraço para vocês, espero que estejam todos bem e a gente se vê na próxima. Um grande abraço, sucesso e bons estudos. Tchau, tchau.